Olá! Hoje na nossa Escola Bíblica Dominical nós estaremos estudando sobre os dons de serviço. A Igreja do Senhor Jesus, ela é um corpo. A cabeça desse corpo é Cristo. Cada um de nós que faz parte desse corpo tem uma função, tem um dom, tem um propósito. Assim como o nosso corpo tem muitos membros e todo ele representa o corpo, mas cada membro, cada órgão tem sua função específica. Assim também é o crente no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um dom. Você pode dizer assim, mas eu não tenho nenhum dom. Não é verdade. Pelo menos um dom nós temos. Existem os dons ministeriais, que nós estudamos no domingo anterior com a Amanda. E hoje nós vamos estudar sobre os dons de serviço. Nós vamos estudar sobre 9 dons de serviço. E com certeza, algum deles nós vamos nos identificar. E nós vamos nos autoavaliar nesta EBD. Nós estamos utilizando os dons que o Senhor nos capacitou? Nós estamos usando, servindo ao Senhor com propósito específico? Ou nós estamos enterrando os talentos, os dons que Deus nos confiou? Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Mais outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 12. 1 Coríntios, é o livro da frente, é o próximo livro, tá? 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 12. Diz assim: o título desse texto é Acerca das diversidades de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então veja bem, nós estaremos vendo especificamente hoje sobre os dons do serviço. Nós vamos ver brevemente sobre cada um deles, porque nós temos 9 dons de serviços. Então a gente não vai poder estudar de uma forma exaustiva, mas nós vamos conceituar e fazer uma pincelada breve, rápida, de maneira que ao final dessa lição, cada um de nós seja capaz de identificar pelo menos um desses dons nas nossas vidas.
Amém? Então preste atenção, porque essa lição de hoje diz respeito a mim e a você, para que nós possamos identificar e exercitar o dom que nos foi confiado, para que a gente não enterre o nosso talento e naquele último dia Deus vai pedir contas. E aí, o que você fez com o talento que eu te dei? E nós não venhamos responder, eu enterrei, Senhor. Aquilo que o Senhor me deu, eu enterrei. Não, mas que nós possamos falar, Pai, eu usei, eu desenvolvi, eu cresci, eu evoluí, eu apliquei, né? O teu nome foi honrado, foi glorificado, que essa seja a nossa resposta. Então vamos lá. Nós sabemos que na igreja no geral, é assim, 20% das pessoas apenas faz 80% do trabalho da igreja. E os outros restantes fica dividido um pingado, um rabinho aqui a colar para outros irmãos. Normalmente nas igrejas, e eu não digo só aqui, eu conheço pessoas de outras igrejas e denominações, a história sempre se repete. Normalmente é um grupo pequeno de pessoas que desenvolve a grande totalidade dos serviços. Isso em igrejas grandes, gerando uma sobrecarga nos membros, gerando estresse. Então, aqui no nosso meio não é diferente. A gente reparar, normalmente são as mesmas pessoas que estão trabalhando em todas as equipes e ajudando em todas as equipes, gerando uma sobrecarga, muitas vezes, a um cansaço, a um estresse, sendo que outras pessoas estão sentados ou deitados em berços esplêndidos, atrofiando ali os seus talentos. Porque aquilo que nós recebemos é para usarmos. É como um músculo. Se a gente não usar, ele atrofia. E depois ele não vai prestar para nada. Assim são os dons que nós temos. É para ser utilizado. Então, como igreja, é para todo mundo fazer alguma coisa. Para todo mundo desenvolver algo. Porque Deus nos capacitou. Pelo menos um dom a gente vai identificar. Primeiro dom que diz aqui o texto, no versículo 8, é o dom de sabedoria. Certo é que a Bíblia nos diz que há uma sabedoria a ser dispensada para todo o corpo. Não é o que diz lá no livro de Tiago 1,5? Se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Mas existe talvez, digamos, uma dose maior que determinadas pessoas têm por ter esse dom específico, o dom da sabedoria. O que significa a palavra sabedoria? Grande abundância de conhecimento, prudência, retidão, razão. Está bem ligado aqui a palavra prudência e retidão. São pessoas que têm um dom, vamos dizer assim, uma quantidade a mais de sabedoria, que elas são capazes de resolver determinadas situações na igreja, complexas, e ela consegue com sabedoria discernir e trazer uma resposta para aquela situação. Um exemplo que a gente tem na Bíblia é de Salomão ali, quando foi aquelas duas mulheres, né, mãe dos 2 bebês, chegaram para ele e falaram, olha, o filho dela morreu de noite e ela pegou meu bebê, dizendo que o que morreu é o meu, mas eu conheço o meu bebê. A outra não, o que morreu foi o dela. E Salomão falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar ao meio esse bebê e vou dar metade para cada um. E aí a que não era mãe falou, isso mesmo, faz isso. Ou seja, já que o meu está morto mesmo, ela também vai ficar sem o dela. E a que era mãe verdadeira falou, não, pode dar para ela, porque eu não quero que mate o meu filho. E ali Salomão, munido de uma sabedoria extra, que ele era o homem mais sábio, né? Ele conseguiu resolver uma questão complexa, que não tinha uma testemunha ocular. Só quem tinha visto ali, estava naquele ambiente, era a mulher que cometeu o crime. Né? Então não tinha uma testemunha que viu para falar, não, eu vi, não tinha. Então existem algumas pessoas que são dotadas do dom da sabedoria, que é uma capacitação específica, algo mais específico do que essa sabedoria que todos nós necessitamos para viver, ok? Então, o dom de sabedoria, ele se manifesta em 3 circunstâncias específicas. Em situações de dificuldades, como essa que eu mencionei de Salomão, em questões de divisões na igreja,
também, e em atitudes práticas do nosso dia a dia. Nós precisamos de ter sabedoria, muitas vezes com o filho, com o marido, e às vezes não é uma sabedoria comum, não. Nós precisamos de uma sabedoria, do dom da sabedoria, né? De tão complexa que é determinadas situações que a gente não consegue resolver com uma mera conversa, mas precisamos de uma estratégia de sabedoria mesmo de Deus para nós. Então, esse é um dos dons de serviço. O segundo dom de serviço, que também está no versículo 8, é o dom do conhecimento, que aqui fala a palavra de ciência. É a mesma coisa, tá? É o mesmo dom. O que é que significa conhecimento? Conhecimento tem a ver com percepção e tem a ver também com relações entre as pessoas que se conhecem. E tem muito a ver com informações. Veja bem, para eu conhecer a Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Para eu conhecer a diva, eu preciso me relacionar com a diva. Conversar com ela, gastar tempo, saber o que ela pensa, o que ela acha, para eu obter as informações acertadas sobre a vida dela. Então, conhecimento é isso, é aquele que recebeu a palavra do conhecimento, é alguém que tem informações dadas por Deus para situações específicas que de outra forma não seriam conhecidas. Esse dom, ele é concedido num contexto de intimidade com Deus, que guarda todos os tesouros do conhecimento. O dom do conhecimento, ele é muito próprio dos mestres, de quem tem o dom de mestre, né? Que é o dom do ensino, porque para eu ensinar eu preciso conhecer. Não tem como eu vir dar uma aula aqui na EBD e apenas simplesmente abrir a Bíblia se eu não estudar primeiro. Eu preciso estudar, eu preciso ter o conhecimento para poder repartir esse conhecimento. Então, eu posso obter estudando a Bíblia, estudando livros, buscando fontes de informação, mas existem certos conhecimentos, certos, digamos, que a gente poderia usar a palavra, certos insights, que é dado diretamente pelo Espírito Santo de Deus, que traz uma clareza diante de um texto específico, num determinado momento que você não achou nos livros, mas o próprio Espírito Santo de Deus revela. Esse é o dom de conhecimento que quem vai dar aula, né, EBD, precisa de ter esse dom de conhecimento. Nem todo pastor, que a gente viu sobre o dom de pastor na aula passada, é mestre. E nem todo mestre é pastor, porque são atribuições diferentes. O dom de conhecimento, ele está ligado ao dom do ensino, ok? No versículo 9 de 1 Coríntios 12, nós vemos o dom da fé. Também aqui, como a sabedoria, todos nós precisamos de ter a fé salvadora, aquela que nos justifica diante de Deus, que também é um dom, né? É o que diz lá, vós sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, para ninguém se glorie. Mas não é esse dom da fé que é o dom da fé daqui, de 1 Coríntios. Não é a fé salvífica. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Também não é dessa fé que esse aqui está falando. Essa fé geral, todos nós precisamos ter para nos achegarmos a Deus. Aqui o dom da fé é a crença na existência de certo fato. É aquela convicção íntima, sabe? De que naquele momento aquela pessoa, por exemplo, vai ser curada. Não, eu tenho certeza que vai ser curada agora. Gente, isso é o dom da fé. Não é todo mundo que tem, não. Eu mesma, eu não tenho esse dom. Alguns episódios específicos eu tive uma convicção assim, mas foram muito pontuais. Em regra, vamos orar, irmãos. Deus pode fazer. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas quem tem o dom da fé, ele vai declarar e vai acontecer, porque ele foi capacitado por Deus para aquilo. Ele tem aquela convicção tão clara, dada por Deus, de que aquele milagre vai acontecer naquele momento. É o dom da fé, tá? Por isso que às vezes a gente não pode falar, fulano não tem fé. Não, às vezes ele não tem o dom da fé. Então não vai cobrar de todo mundo. Se Deus deu a você, é de você que Ele vai pedir contas, tá? Então, o que se refere aqui é a fé necessária. Deixa eu verificar aqui, ó. O dom da fé refere-se a uma fé miraculosa
que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. Aqui, o nosso autor do livro, ele fala que aqueles heróis da fé elencados lá no livro de Hebreus, capítulo 11, todos eles que estão ali foram dotados desse dom da fé, para vencer aqueles momentos difíceis e crer contra a esperança, e crer contra todas as circunstâncias. Esse é o dom da fé. Dom do discernimento de espíritos. 1 Coríntios, está no versículo 10 aí do nosso texto. O que é discernir? É também ter prudência, é ter critério, é ter juízo, é apreciar, é escolher. O dom do discernimento, ele consegue ver uma nota falsa, uma verdadeira e discernir qual é a correta. Se ele conhece tão bem a correta, pode trazer uma quase verdadeira, que ele vai bater o olho, ele vai falar, não, essa aqui é falsa. Ela quase que engana, mas a verdadeira é essa aqui. Esse é o dom do discernimento. Dele, sabe, ele entender a diferença ali do quase com do que é de fato. O dom do discernimento é esse. Esse dom capacita o crente a perceber e distinguir entre espíritos bons, quais que nós temos? O Espírito Santo e os anjos. Os espíritos maus, que são os demônios, e tem o espírito humano, que é quando a nossa carne fala, que a nossa carne também fala, né? Tem hora que quem tem o discernimento fala, não, isso aí é a carne mesmo que está falando, não é demônio não, é a carne, não é o Espírito de Deus, é carne, que a nossa carne ela pende para o mal. Quem tem o dom do discernimento, ele sabe distinguir exatamente o que é de quem, e o que vem de onde. Então, no Novo Testamento, nós vemos as seguintes aplicações. Identificação de espíritos demoníacos disfarçados, tá? Eu acho que é o texto de Paulo, né? Lá em Atos 16 a 18. Vamos abrir aqui rapidinho. Eu estou com a Bíblia Nova. Com a Bíblia Nova a gente tem mais dificuldade, né, de abrir os textos. Gente, minha Bíblia é nova para mim, mas ela é velha, tá? Ela já era de outra pessoa que foi me doar, sentiu do coração de me doar. E, enfim, mas ela não é nova para mim. Então, por isso que eu não tenho muita prática ainda com ela. 16 a 18, que fala assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava dizendo uma verdade, né? E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Falando uma verdade, Paulo teve o discernimento que era um espírito maligno e mandou sair dela. Porque o diabo é o pai da mentira, mas também ele fala a verdade. Ele não fala só mentira, não, né? Aqui é um episódio exatamente assim. O que mais que o dom do discernimento ajuda? Identificar os verdadeiros profetas. Quais são os verdaderos? Se é um profeta verdadeiro ou se é um falso profeta? É o dom do discernimento que vai mostrar, olha, aquele profeta ali não sei não, né? O que mais? Identificação de falsas doutrinas. Gente, hoje é muito necessário nas igrejas o dom do discernimento, porque existem muitas falsas doutrinas travestidas aí de verdadeiras doutrinas, pega um texto isolado e daquilo ali joga como uma verdade doutrinária fora do contexto, que traz um estrago na igreja do Senhor. Eu vou dar um exemplo de uma doutrina que tem gerado um estrago muito grande na igreja moderna, são as doutrinas ou teologia coach. Né? Não, você não pode se misturar com qualquer pessoa, sentar na mesa de qualquer pessoa. Você tem que sentar na mesa de quem está no seu nível ou acima de você. Você não pode se misturar. Gente, se Jesus fosse vir para cá com essa mentalidade da doutrina coach, nós estávamos todos perdidos. Entende? Então, falando, essa doutrina não é bíblica. Eu fui chamado, sim, para evangelizar.
E eu vou evangelizar, a luz vai brilhar onde? É no meio das trevas. Mas eu não vou estar ali para me contaminar, eu vou estar ali para ser uma influência, para ser luz no meio das trevas. Entende a questão? Então, a gente precisa ter o dom do discernimento. O dom do discernimento, ele visa conservar o altar de Deus livre do fogo estranho. Então, na igreja, alguém precisa ter o dom do discernimento, né? Para preservar o altar de fogo estranho. Outro dom que cita aí no nosso texto, o dom de ministério, que está em Romanos, porque é em Romanos 12:7, tá? O dom do ministério aqui está em Romanos 12:7. Ministério, o que é um ministério? É ofício, trabalho e missão. Significa ajudar os outros em tudo o que é necessário para que certas tarefas sejam feitas para Deus. Quem é citado no nosso livro de apoio como dom do ministério é o diácono. Ele tem esse ofício, esse trabalho de ajuda constante, de socorrer, de preparar, de auxiliar durante o culto, na perfeita organização do culto, né? Ele está ali servindo o tempo todo. Esse dom de ministério, a Bíblia não é muito clara com relação a ele não, mas de acordo com os estudiosos, nós podemos inferir e concluir isso, que é como os dons dos diáconos, que pessoas com esse dom apoiam, servem e auxiliam os irmãos que atuam em outras áreas, dando-lhes todo o apoio e suporte necessário para que o ministério da igreja seja excelente. Então, aquela pessoa que está nos bastidores ali, socorrendo, ajudando, né, trabalhando ali para que tudo saia direitinho, né? Esse é o dom de ministério lá no livro de Romanos 12:7. Dom de governo. Dom de governo está em Romanos 12:8 e 1 Coríntios 12:28 também. O que é governo? Governo é a capacidade de administração, de direção, de orientação. Então, normalmente é o líder que tem o dom de governo. Então, normalmente é o pastor presidente, ele que vai organizar para que tenha uma ordem, uma condução. Os líderes de ministério, ele tem que ser capacitado com o dom de governo para conduzir aquela rede, aquele ministério, aquele departamento, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, distribui as tarefas. Isso é a capacidade de governar, de administrar, de gerir, né? É a capacidade de direção mesmo, de gestão. Isso é governo. Então, nós precisamos sim desse dom, né? Em várias esferas da nossa igreja. Então, tudo que envolve os negócios da igreja, até mesmo um culto, precisa ter uma ordem, precisa ter uma direção. Vamos iniciar, vamos ter louvor, vamos ter a palavra, vamos ter oração. Tudo é feito com ordem e decência, com uma lógica, com uma organização. A obra de Deus, a igreja do Senhor não pode ser bagunçada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ok? Então, quem tem o dom de governo tem essa habilidade de gerenciar, de organizar, de distribuir as tarefas. Dom de exortação. O dom de exortação está também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. O que é exortação? É o conselho, a admoestação, a advertência. O dom de exortação, ele é o... Certo. O dom de exortação, ele é muito mal compreendido. As pessoas acham que é o dom da esculhambação, né? Valmir usa essa expressão. Eu falo mesmo, porque eu tenho o dom de exortar. Gente, a pessoa que ela é capacitada com o dom de exortação, ela tem um amor e empatia inigualável. Ela sabe chamar a atenção com amor, de forma que a pessoa exortada, ela vai se sentir amada, por ser orientada, aconselhada, divertida. Então, o dom da exortação, ele caminha junto com a empatia, com a sabedoria, com aquilo de se colocar no lugar do outro e de exortá-lo em amor, conduzi-lo em amor. Então, o dom da exortação, ele pode ser exercido de uma forma pública. Um pastor, ele pode exortar a igreja inteira publicamente. Mas ele pode ser exercido também
à distância, através de cartas, como o apóstolo Paulo fazia, ele mandava epístolas, que são cartas para as igrejas, orientando, aconselhando, advertindo, admoestando. E ela pode ser também naquele aconselhamento, nos bastidores, no tete-a-tete, pessoal, ali, né? Ele precisa dar de várias maneiras, mas visando a essa mudança de vida, né? Então, ele envolve, sim, amor e simpatia. Ele é comparado ao dom do Espírito, porque o Espírito Santo, ele é consolador, ele nos exorta, ele nos aconselha, ele nos orienta. Então, gente, tem que ser um dom exercitado em amor, porque é assim que o Espírito Santo atua nas nossas vidas. 8º, dom de contribuição, está lá em Romanos 12, 8. O que é contribuição? Significa cota, participação, cooperação, parte em despesa comum. Bom, por um lado, existem pessoas que são capacitadas por Deus com grandes recursos e que têm prazer e alegria em contribuir, em ser um canal de Deus de bênção na contribuição. Ele tem e ele dá com liberalidade e com alegria. Então, muitos sustentam a obra de Deus, a obra missionária, grandes empresários, jogadores de futebol, que têm prazer e alegria em ofertar. Mas, aí eu falo assim, eu não tenho muito. Isso não nos isenta, porque eu já vi pessoas que têm pouco, e o pouco que tem, ela tem prazer e alegria em compartilhar, em repartir. E tudo começa com o dízimo. Tá, queridos? A nossa contribuição começa com o dízimo, que não é nem contribuição, é uma devolução, né, do que Deus nos deu, sabendo que tudo vem dele, e é para ele, é para a glória dele. Então, quando a gente contribui, a gente fica com peso ou com alegria? Gente, é tão bom você ter para dar, sabe, que você fala assim, glória a Deus, eu tenho a ponto de repartir com o outro. Gente, isso é bênção, isso é dádiva, né, e é dom, porque existem pessoas, como eu disse, que têm tão pouco e o pouquinho que tem elas compartilham. E tem prazer em compartilhar. E Deus abençoa. E tem gente que tem muito e tem prazer em compartilhar também, né? É um dom. E a gente vê isso desde a igreja primitiva. As pessoas tinham prazer em dividir, às vezes, a mesa, a comida, né? E a contribuição muitas vezes vem aí. Trazer para minha casa, vou compartilhar um café, vou compartilhar um bolo, vou falar do amor de Deus. Isso também é ato de amor. Isso também é uma maneira simples, mas uma maneira de contribuir com o outro, de abençoar o outro. 9, dom de socorros. Romanos 12, 8 e 1 Coríntios 12, 28. Socorro. O que significa a palavra socorro? Misericórdia, compaixão, despertada pela desgraça alheia, lástima. Esse dom refere-se àquela habilidade doada pelo Espírito Santo de Deus que capacita o crente a sentir a dor do outro como se fosse sua própria, levando-o a providenciar de forma prática e jubilosa o alívio e a solução do problema. E aqui também entra naquela categoria, né? Todos os crentes precisam ter, mas alguns especificamente têm esse dom de uma forma muito mais evidente. Então, é óbvio que todos nós, de uma forma genérica, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, nós precisamos ter, sim, compaixão pelo perdido, compaixão pelos necessitados, mas a pessoa que ela tem o dom de socorro, ela tem um olhar que é um raio-x, ela bate o olho assim, ela detecta a pessoa que está necessitada, ela vai lá, ela não sossegue enquanto ela não resolve aquele problema. Porque ela tem o dom dado por Deus, tá? Então, digamos que todos nós temos que ter uma dose de misericórdia, mas quem tem o dom tem uma dose maior de misericórdia, tá? Jesus nos afirmou que são bem-aventurados porque alcançarão misericórdia. A conclusão. Qual é a conclusão? Que a igreja, para estar completa, ela precisa ter os dons e esses dons serem praticados pelos seus membros. Se alguém aqui tem um dom, mas enterra esse dom, a igreja vai ficar deficiente, vai ficar faltando algo. E muitas vezes tem acontecido isso, né? Porque existem pessoas que estão desprezando os dons que Deus deu, sendo que os dons,
é para serem praticados e desenvolvidos. Por exemplo, quem tem o dom do ensino, esmere-se no fazê-lo. Olha só, que é o dom de mestre, né? O dom da ciência, do conhecimento. Se você tem o dom de mestre, não basta você ter o dom, eu tenho o dom. Eu preciso esmerar, ou seja, eu preciso me dedicar, eu preciso desenvolver, eu preciso evoluir esse dom que Deus me deu. Entende? Então é assim com qualquer dom que Deus me deu, eu preciso praticar, executar, desenvolver e fazer crescer isso que Deus me deu. Agora, para concluirmos, eu queria que cada um que está aqui presente, que está em casa, avaliasse. Qual é o seu dom? Diga, não precisa falar alto, mas diga para você, de tudo que foi dito no domingo passado, nos dons ministeriais e hoje nos dons do serviço, qual é o seu dom? O que é que arde no seu coração, dentro do que nós falamos aqui? Segunda pergunta, você já sabe qual é o seu dom? Você tem praticado o seu dom? Você tem colocado ele para jogo dentro da igreja do Senhor Jesus? Ou você está desprezando ou enterrando esse dom? É outra pergunta. Terceira pergunta, como você pode praticar o seu dom ou desenvolvê-lo? Como? Se voluntariando em algum ministério, falando com o líder, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, Deus tem me confiado a isso, eu quero contribuir. E por último, o que poderá acontecer se você esconder o dom dado por Deus? Não apenas vai ser atrofiado, enterrado, mas a igreja que você faz parte vai ficar deficiente. É como eu tenho uma mão. Essa mão minha atrofiou, não usei ela, nunca, ficou atrofiada. Eu me tornei um corpo deficiente pela ausência de mão. É assim quando alguém deixa o seu dom atrofiar ou despreza o seu dom. A igreja ficará deficiente. Então é uma avaliação para nós. E para nós colocarmos em prática. A aula de hoje ela não é teórica, é uma aula de hoje que nos leva a uma reflexão para a vida prática. E que possa despertar em nós, em nome de Jesus, para que ninguém na igreja fique sobrecarregado e a gente atrofiado, mas que possamos cada um desenvolver o seu papel na igreja do Senhor na face da terra. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.